Você já deve ter ouvido falar que o STF colocou um ponto final na revisão da vida toda. Pois é, mas deixa eu te contar uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Mesmo com essa decisão, esse não é o fim das revisões de aposentadorias no Brasil. Pelo contrário, ainda existem caminhos legítimos, possíveis e eficazes para que você revise o seu benefício e aumente o valor do seu benefício. Se você é aposentado ou pensionista ou está prestes a se aposentar, este vídeo é para você. Meu nome é Henrique Dantas, sou advogado, sócio do escritório LDS Advogados. Há quase 20 anos, ajudo aposentados, pensionistas, segurados a conquistarem os seus direitos junto ao INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas também possam se informar e lutar por seus direitos. Hoje eu vou explicar de forma clara e objetiva o que a decisão do STF sobre a revisão da vida toda muda e o que ela não muda na sua vida. E mais, vou te mostrar que existem outras possíveis revisões que podem funcionar. Antes de tudo, precisamos relembrar rapidamente o que era a revisão da vida toda. Ela permitia, na prática, que os aposentados incluíssem no cálculo dos seus benefícios de aposentadoria aquelas contribuições realizadas anteriores a julho de 94, ou seja, antes do Plano Real. Em muitos casos, isso modificava a média dos salários de contribuição, melhorando os valores das aposentadorias. A tese foi, então, aprovada em 2022 pelo Supremo, mas, em março de 2024, o STF voltou atrás, decidindo que essa forma de cálculo não mais poderia ser aplicada, ou seja, a revisão da vida toda está enterrada, não mais disponível para o seu pedido. Agora vem um ponto-chave. Isso não significa que as aposentadorias não podem mais ser revisadas. O que acabou foi apenas uma tese específica. Existem as chamadas revisões de fato e as revisões de direito, que continuam disponíveis e, em muitos casos, necessárias. Vamos começar então falando sobre as revisões de fato. Como diz o nome, são revisões baseadas em fatos que não foram corretamente apreciados pelo INSS no momento de concessão da sua aposentadoria. São erros objetivos que podem ser regularizados mediante a apresentação, por exemplo, de novos documentos e provas que vão instruir o seu processo. O INSS considerou alguns vínculos empregatícios e outros não. Questões que o salário de contribuição não está correto entre o que o INSS considera e o que de fato existe. Ou, por exemplo, o INSS ter concedido um benefício considerando uma situação de prova que, na verdade, você apresentou e não foi admitida pelo INSS na sua análise. Em todos esses casos, é possível corrigir essas informações e pedir uma nova e correta análise do seu benefício, o que pode gerar uma grande diferença sobre o valor final da sua aposentadoria. Agora vamos falar também da revisão de direito. Como diz o nome, ela acontece quando o INSS aplicou um direito diferente do que você teria direito a receber. O INSS deve observar uma regra de que o benefício concedido deve ser o melhor benefício que a pessoa tem direito. E muitas vezes o INSS, percebendo que existem outros caminhos, acaba reconhecendo um direito diferente do que seja aquele mais favorável. Alguns exemplos clássicos. O INSS vai aplicar um valor, por exemplo, de fator previdenciário diferente do que você tem direito. Ou o INSS aplica uma regra de espécie de benefício, por exemplo, regra de transição, ou espécie de aposentadoria diferente daquela que você tenha direito, não admitindo, por exemplo, uma situação de aposentadoria especial ou aposentadoria da pessoa com deficiência quando você tenha, de fato, direito a esse benefício mais vantajoso. Ou seja, no caso aqui da revisão de direito, mesmo os documentos tendo sido apresentados de forma correta, o INSS entendeu em aplicar uma outra regra de direito que não aquela que você tinha direito no momento do pedido, seja na fase administrativa ou judicial, o que pode ser objeto agora de uma revisão da sua aposentadoria. Um detalhe muito importante e que pouca gente sabe: você tem até 10 anos para pedir a revisão da sua aposentadoria. Esse prazo não começa a contar do dia do pedido, mas a partir do primeiro pagamento do seu benefício. Então, se você está aposentado ou é pensionista há menos de 10 anos de recebimento do benefício, saiba que você está no prazo para buscar uma possível revisão previdenciária. Quanto mais tempo passa, maior o risco de você perder esse prazo. E acredite, o INSS não vai te avisar que calculou o seu benefício de forma errada. Aqui no escritório, já vimos diversos casos em que a revisão pôde gerar um aumento da aposentadoria ali de 300, 500 até R$1.000, gerando vários casos com valores elevados de retroativos sobre essas aposentadorias de fato ou de direito. E esses resultados, eles não caem do céu. Eles vêm de uma análise cuidadosa,
técnica e estratégica realizada por um advogado especialista que vai adequar a norma exatamente ao seu caso. Provavelmente você já deve ter se perguntado: como eu posso saber se eu tenho direito então a uma revisão? É simples, mediante um diagnóstico previdenciário. Este é um serviço realizado por um advogado especialista que vai analisar todos os possíveis cenários, tanto para a revisão de fato, tanto em relação ao direito que foi aplicado no seu benefício. Esse diagnóstico vai mostrar se houve de fato um erro na concessão, seja de fato, seja de direito, mediante uma análise mais justa do que seria o benefício ideal que você tem direito diante das contribuições que foram realizadas. Sabemos que o sistema previdenciário é confuso, burocrático e muitas vezes injusto, mas é justamente por isso que você pode buscar a ajuda de um profissional de sua confiança, um advogado aliado para buscar as soluções jurídicas que você merece. Se você gostou dessa explicação, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam saber dessa informação e deixe aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo novo e a gente se vê na próxima. Até mais!